Fala galera, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas sobre integrais do Ensinapet. Na última videoaula a gente falou sobre integração de funções racionais por frações parciais do caso 1 e agora a gente vai dar continuidade então falando do caso 2. Só para lembrar, existem 4 casos, sendo que os 3 primeiros casos é quando essa função é própria, ou seja, quando p de x, que é aquele polinômio que fica na parte de cima, tem um grau menor do que o polinômio da parte de baixo. E um quarto caso em que a fração é imprópria, O grau do polinômio que fica embaixo é maior do que o grau do polinômio que fica em cima da nossa razão. E aí a gente faz uma coisinha lá que a gente vai ver nessa aula e resolve como se fosse um dos 3 casos acima. Então, para falar do segundo caso, para lembrar, é quando o polinômio que fica na parte de baixo da sua razão de polinômios, ele é um produto de fatores lineares, ou seja, igual no primeiro caso, ele vai ser um x mais a, x mais b, alguma coisa assim, x mais 7, x mais 4, algum tipo de reta. E alguns desses fatores são repetidos, ou seja, este fator está elevado a alguma potência. Por exemplo, considera essa função aqui então, o p de x e o q de x, em que o p de x, o grau do p é menor do que o grau do q, ou seja, para esse caso aqui, o grau do polinômio de cima é menor do que esse casinho que está aqui. O teorema das frações parciais, ele permite que você escreva as constantes acima dos termos aqui dos fatores do q de x. Como assim? Por exemplo, se eu tenho x menos x1 elevado a k, eu posso escrever que é uma constante acima de x menos x1 elevado a 1, mais outra constante x menos x1 elevado a 2. Assim por diante, até uma constante ak que fica sobre x menos x1 elevado a k. Por exemplo, só para ficar bem claro aqui, p de x é igual a 1. Mas nem me interessa, sabe? P de x é p de x. E o meu q de x está representado aqui por x menos 7 a quarta. Como que eu posso reescrever isso daqui e manter a igualdade dessa forma aqui? Vai ser uma constante sobre este mesmo fator elevado a 1, outra constante sobre esse mesmo fator elevado a 2, assim por diante, até este mesmo fator elevado a 4. Por que isso? Porque isso aqui está sendo multiplicado, Então, o fator linear, que é esse x menos 7, ele está sendo repetido. Quantas vezes? 4 vezes. Se fosse desse jeito aqui, 1 sobre x quadrado, como que eu poderia reescrever 1 sobre x quadrado dessa forma aqui, que é o teorema das frações parciais me permite? Eu teria que escrever, lembrando assim, só para ficar mais visível ainda, x mais 0 ao quadrado. Isso aqui é x ao quadrado. Então, isso aqui é um fator linear, x mais alguma coisa ao quadrado. Então, se eu quero escrever isso aqui, é só eu escrever da mesma maneira, Vai ser uma constante sobre o primeiro fator, então aqui elevado a 1, mais esse mesmo fator elevado a 2. Se fosse 3, uma terceira constante elevado a 3. E assim por diante. O que isso me permite fazer? Veja só, por exemplo, imagina que eu quero integrar esse bicho de 7 cabeças aqui, x ao cubo menos 2x quadrado. Primeiro de tudo, o grau desse polinômio aqui é 1. O grau desse polinômio de baixo é 3. Então, é uma fração própria. Eu posso resolver em um daqueles 3 primeiros casos. E que caso que é esse aqui? Vai ser esse segundo caso, em que o fator linear ele é repetido e eu não consigo reduzir ele. Vamos lá, Por exemplo, o q de x é esse x ao cubo menos 2x quadrado. Como que eu posso reescrever ele, então? É só eu tirar esse x quadrado, que é o termo
que é o grau menor aqui da incógnita do x, em evidência. Vai ficar x², x menos 2. x² vezes x ao cubo, x² vezes menos 2x². É mais fácil do que reescrever naquele primeiro caso, né? Que naquele primeiro caso a gente encontrava as raízes e tudo mais. Nesse segundo caso aqui acaba sendo mais fácil só se tirar em evidência. E você não consegue diminuir o grau desse daqui, ó. Ele vai ficar sempre aquele x² ali. E o que que acontece, né? Então eu tinha esse integrando, que eu estou falando para você que é igual a esse integrando aqui, já separado em fatores, né? Já fatorado, ó, sumiu a subtração. Agora eu tenho uma multiplicação entre dois fatores, x² e x menos 2. Pelo teorema das frações parciais, então, eu posso escrever esse cara aqui de uma maneira mais simples, para poder integrar ele. Como que eu posso escrever ele? Vamos lá, então eu tinha isso, a gente transformou nisso, e agora eu quero reescrever ele de uma maneira mais simples. Bom, esse primeiro termo aqui, ó, esse primeiro fator, x², ele é um fator linear e alguns desses fatores são repetidos, né? Esse fator linear aqui, x mais 0, está elevado ao quadrado. Então, eu tenho, pelo teorema das frações parciais, eu tenho uma constante em cima desse primeiro termo aqui, elevado a 1, outra constante em cima desse segundo termo, elevado a 2. Se tivesse uma terceira constante, se fosse cúbico, mais uma elevado a 3 e assim por diante, né? Vou até o meu número de... até o meu grau aqui. Expoente. Sumiu a palavra, gente, desculpa. E o meu terceiro, e eu não posso esquecer, né, de colocar aqui a minha última constante sobre o meu último fator, né, x menos 2. É como se fosse o primeiro caso. Porque, ó, se fosse o primeiro caso, o que que ia acontecer? Eu ia ter lá algo assim, né, x que multiplica x menos 2. Né? Se fosse o primeiro caso, esse fator aqui, ó, ele não seria repetido, né? Ele não teria um quadrado, um cubo, um k aqui elevando ele. Então, se fosse o primeiro caso, era uma constante sobre esse fator mais outra constante sobre esse segundo fator. Aqui é a mesma coisa, só que como eu tenho um ao quadrado aqui, o meu primeiro fator não é simplesmente x ao quadrado. Ele vai ser uma constante sobre x mais outra constante sobre x², porque está repetido. Então, se fosse x elevado a n, eu iria fazer todas essas constantes até uma constante an, né, dividido por x elevado a n. Certo? Beleza. E continuando, né? Teria aqui o último fator, como se fosse o primeiro caso, de novo, né? Repetindo a constante em cima dele. Certo? Uma vez que eu tenho isso aqui montado, o que que eu fazia no primeiro caso? Eu reagrupava isso aqui de modo a manter as constantes aqui em cima, né? Eu fazia isso aqui, né? Transformava isso aqui assim. Tirava o mínimo aqui embaixo e o mínimo aqui de baixo quanto que é? É isso aqui. x², x menos 2. Isso é um 2. 2. E aqui em cima eu colocava essas constantes, A1, A2 e A3, e fazia a multiplicação dela pelo que precisava ser feito para manter essa igualdade. Assim, ó. Veja só. Se eu divido A1 vezes x, x menos 2, por isso aqui, o x cancela com esse quadrado, o
x menos 2 cancela com x menos 2 e sobra a1 sobre x, que é isso aqui, ó, é o primeiro termo, né? Vamos lá, x cancela com x quadrado, x menos 2 cancela com x menos 2. Vai sobrar só a1 sobre x. A1 sobre x. O mesmo para todas as outras. Ó. Se eu divido a2, x menos 2 cancela com x menos 2. Vai sobrar só x quadrado. A2 sobre x quadrado. O mesmo para o a3. Né? Se eu multiplico ele por x quadrado, na hora de divisão esse x quadrado some, sobra só esse lado. E eu tenho isso aqui. Igual no primeiro caso, se você não entendeu o que foi feito daqui para cá, faz essa continha daqui para cá que você entende e você vê o que está acontecendo para chegar aqui. Mas é só reescrever em forma de igualdade assim, né? Juntando tudo isso aqui numa grande fração, mantendo as constantes aqui em cima. Por quê? Porque se você faz isso, né? Essa parte, esse lado aqui, ele é igual a isso aqui, né? É igual a essa parte aqui, né? Tudo isso aqui é uma grande igualdade. Então, se o lado de baixo é igual ao lado de baixo, o lado de cima também é igual ao lado de cima. Então, pegando só o lado de cima agora, 2x mais 4 é igual a isso aqui. Então, desse lado a gente tem uma constante que multiplica x e outra constante que não multiplica ninguém. Se a gente for dividir isso aqui, né, aplicar distributivo aqui agora, distribuir todo mundo aqui, como é que vai ficar? Vamos lá. A1x vezes x, a1x quadrado. A1x vezes menos 2, menos 2a1x, e assim por diante. Então, repito o primeiro lado, distribuo todo o segundo. Feita essa distribuição, eu posso juntar os termos que estão multiplicando as mesmas coisas. Por exemplo, esse está multiplicando x, a2 está multiplicando x. A1 está multiplicando x quadrado, A3 está multiplicando x quadrado. E o menos 2A2 não multiplica ninguém. Então, eu vou juntar todo mundo que está multiplicando a mesma coisa. Copio o primeiro lado. Olha lá, ó. A1 e A3 multiplica x quadrado. Menos 2A1 menos 2A2 multiplica... Não, desculpa. Menos 2A1 e A2 multiplica x. E o último terminho aqui que sobrou, menos 2a2, não multiplica ninguém. Se esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, quem multiplica x aqui, esse 2 que está multiplicando x, só pode ser igual a isso aqui que está multiplicando x. Então, menos 2a1 mais a2 é igual a 2. Porque esses dois termos estão multiplicando x. O 4 que não multiplica ninguém só pode ser igual a esse outro cara aqui, ó, que não multiplica ninguém. E quem que está multiplicando x quadrado aqui desse lado? Né? É 0x². Mais. Então, aqui, ó, o 0 só pode ser igual a 1 mais a3. Então, eu tenho esse sisteminha de equações, igual no primeiro caso, eu monto de novo sistema. E a partir da resolução desse sistema, eu encontro quem são as constantes A1, A2 e A3. Né? Você pode ver que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Eu sempre vou chegar num sistema possível de ser resolvido. Então, resolvendo esse sistema aqui, né? Por onde? Aqui, não, por aqui. Começa a resolver por aqui, né? Já encontro o valor de A2. A2 é igual a menos 2. Substituo aqui na segunda equação. Encontro que o A1 é igual a menos 2 também. E substituindo ali, o A3 vai ser igual a 2. Beleza, agora eu tenho o valor das minhas constantes. Como eu tinha essa relação aqui escrita anteriormente, é só eu voltar nela e substituir esses valores. Porque agora eu sei quais são as constantes que facilitam
o meu integrando, né? Ele facilita a minha integração, né? Eu conheço quais são as frações parciais que facilitam a minha integração. Então, eu posso substituir esse integrando aqui por isso. Então, se eu quero integrar isso aqui em relação a x, é muito mais fácil eu integrar parcialmente esse outro lado aqui, inteiro. Entenderam, né? Agora eu tenho que terminar. Pronto. Integral de todo mundo em relação a x. Acho que eu tinha escrito isso aqui já. Ah lá, se eu quero integrar esse lado em relação a x, é mais fácil eu integrar as frações parciais, que são simplificadas. Então, a integral da soma é a soma das integrais, então eu tenho aqui 3 integrais. Menos 2 é constante, vem para fora, 1 sobre x é ln do módulo de x, e assim por diante, todas as outras. Sem esquecer sempre de somar c no final da integração. Né? É legal que a gente sempre vai chegar nesse ln de alguma coisa, né? ln do módulo de alguma coisa. Sempre não, mas a maioria das vezes. Então, é o mesmo algoritmo, né? A única coisa que eu troquei aqui é que no primeiro caso eu tinha escrito separa em termos das raízes, né? Mas o mais certo é dizer separa em termos dos fatores, porque, como a gente viu, né? Não tinha raiz nesse caso, né? Era x ao cubo menos 2x quadrado. Você tira o x quadrado em evidência, né? Fica x quadrado, que multiplica x menos 2. Pronto, está separado em termos de fatores. Ó. Tenho dois fatores aqui já. X quadrado, meu primeiro fator, x menos 2, o meu segundo. Coloco constante em cima de cada termo. A única coisa é que esse primeiro termo ele está elevado a um número diferente de 1. Ele está elevado a 2. Então, eu vou ter duas constantes, né? Uma constante para o primeiro termo, mais outra constante para o segundo termo. E eu iria fazendo isso até chegar neste valor. E aí é só continuar, né? Reescreve de acordo com o teorema, que é isso aqui que eu fiz. Reagrupa as frações, iguala os lados, vê quem está multiplicando o que e junta bonitinho. Iguala novamente o lado reagrupado, resolve o sistema de equações que você vai encontrar. Encontrou quem são as constantes, vem aqui e substitui o valor delas, põe o valorzinho dela aqui, põe o valorzinho dela aqui, e faz a integral, que vai ser tirar essa constante para fora da integral, e provavelmente sobrar ali um ln de alguma coisa. Né? O ln disso aqui que está embaixo. Mais exercícios desse está lá no Stuart quinta edição. Como eu disse, tem todos os casos, se você quiser esperar para ver as próximas videoaulas ou quiser ir tentando resolver já. Mas adianto que os outros casos são mais fáceis que esses dois primeiros. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!